Confirmar se está gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Dentro do mesmo assunto, é que o outro slide fica muito grande, né? Fica uma quantidade muito grande, então eu quebrei um pouquinho. E aí estamos ainda falando da questão do conceito de organizações e principais funções, ok? Bom, então lá a administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso nós já falamos, já debatemos algumas vezes, né? Inclusive na aula do TGA, eu ainda falei lá, saindo, acho que da aula, eu falo, olha, precisa planejar, organizar, dirigir e controlar, tá certo? Então, fazer o quê? Tudo isso, controlar, dirigir, tal, recursos, a fim de alcançar um determinado objetivo, tá certo? Então, só para a gente rememorar, a palavra administração vem do latim ad, quer dizer direção, minister, subordinação ou obediência, tá certo? Então, um dirige e outro é obediente, tá? Então, significa a pessoa que exerce uma função abaixo do comando de outra, tá bom? A gente já comentou rapidamente isso na aula TGA. Então tem lá assim, a organização é uma combinação intencional de pessoas e tecnologia para atingir um determinado objetivo. Uma empresa é uma organização. Também não podemos dizer que uma divisão, departamento ou seção dentro de uma organização maior. Tá certo? Então pessoas, dinheiro, materiais compõem recursos que ingressam na organização. Bens e serviços saem das suas organizações. Tá, tudo bem? No conceito de processo que nós utilizamos na aula do TGA, e na aula passada também, né? Em processos nós falamos, na aula de processos gerenciais nós falamos que a ideia de sistema é que existe uma entrada, existe um processamento e existe uma saída. Lembram disso? Então, entrada pode ser recursos, pode ser uma solicitação, um pedido, algo que tem o início do processo. O processamento é o próprio processo, é o próprio desenvolvimento, é a própria tarefa, e a saída é o resultado dessa tarefa. Exemplo, um produto. Tá? Um produto pode ser um resultado de um processo, de um sistema. Tá certo? Não podemos esquecer que empresa, nem toda empresa, ela é constituída para gerar lucro. Beleza? Então isso não pode esquecer, porque muitas vezes quando a gente for fazer análise do processo lá na frente, o aluno esquece e fala assim, dessa forma alcança riquezas. Não, mas essa empresa não tem lucro, não visa lucro, não tem lá venda de um produto, por exemplo. Ela tem todo um aparato diferente. Então, são três as características comuns a todas as organizações. Um comportamento, uma estrutura e um processo. Vamos rememorar? 3 características comuns a todas as organizações: comportamento, estrutura e processo. Tá certo? Tem, são e fazem. São perguntinhas que dá para fazer, né? Empresas têm o quê? Então, o que são pessoas? O que tem? Comportamento humano. O que fazem? Satisfazem necessidade, desenvolvem atitude, motivam, comandam, desenvolvem grupos, tal. São organizadas? Tem o que? Uma estrutura. O que fazem? Crescem, amplificam, se alteram, se combinam, se dividem. E, por final, fazem o que? As pessoas exercendo alguma atividade. O que tem essas atividades são processos. E o que fazem? Ela comunica e toma decisão dentro do processo. Então, não pode esquecer, as características são comportamento, estrutura e o próprio processo. Ok? Todas as instituições são organizações e têm uma dimensão administrativa comum. Peter Drucker, aquele caboclo que nós já falamos lá, salienta que existem
3 aspectos principais. Primeiro, empresas em relação aos seus objetivos. Então, qual é o objetivo da empresa? O que tem de objetivo ali para ser resolvido? O porquê? O primeiro objetivo dela, né? Primeiro objetivo da empresa, qual é? Para que a empresa foi criada? Muito bem, eu vou criar uma empresa aqui. Joia, muito bem. Para que eu criei essa empresa? Né? Então, é o primeiro objetivo que eu tenho que responder. Segundo, o produto que ela oferta, o serviço que ela oferta, atende um determinado objetivo. Que objetivo é esse? Você tem que estar antenado a isso. Eu vou fazer... Ó, vamos lá de novo com aquele produto aqui. Ó. Olha ele aqui na minha mão. Quando eu pensei em desenvolver isso aqui, era para atender um determinado objetivo, não é isso? O primeiro dele é furar a mão das pessoas. Né? Você esquece o dedo, fica brincando, fica aqui, não sei o que, daqui a pouco, furou o negócio, né? Então, o segundo é prender um número de papéis, né? Que não soltem, de uma maneira que não soltem. Então, tá aqui, ó. Então, o tal do grampeador, ele vai prender uma quantidade de papel para a qual isso aqui foi desenhado. Então, geralmente são 10 folhas, 15 folhas. Você vai lá e puff, grampeia. E ele tem que ser anatômico, é confortável, é bonitinho, não precisa exercer muita pressão. Então, o que acontece? Eu vou tendo as características do produto. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma empresa com o objetivo de criar este produto. E o objetivo deste produto é prender papel, se eu posso dizer assim. Tudo bem? Quem que a gente atende na empresa? Normalmente são clientes, né? Não é isso? Então, eu tenho que estar antenado com o que o meu cliente precisa. Ele precisa de um assunto desse aqui maior, menor, mais alto, mais baixo, mais resistente, mais colorido. O que ele precisa? Então, isso aqui a gente tem que estar bem desenhado, né? Bem intencionado. O objetivo tem que estar muito bem descrito. Tá certo? Então, eu já entendi para que eu criei a empresa. Para criar aquele produto. E aquele produto tem como objetivo grudar papel. Né? Ou seja, vou grampear papel, que o objetivo é não deixar que as folhas se soltem. Tá? Olha só o segundo parágrafo, que bacana. O objetivo da organização está fora dela. E é sempre uma contribuição para uma pessoa, para um indivíduo ou para a sociedade. Então, o produto, qual é a contribuição que ele vai trazer, né? Tá certo? Se a organização não definir claramente seus objetivos, não haverá possibilidade de avaliar os resultados ou a sua eficiência. Então, eu vou dizer assim, olha, eu quero produzir 1000 disso aqui por semana. Estipulei um valor, certo? Ó, eu quero produzir 1000. Mas eu poderia dizer assim, olha, seria interessante que eu produza 1000. Tá. Isso é uma meta ou é um comentário? Isso tem que estar muito bem definido. Porque se for interessante, se não der para produzir, tá, alcançamos a meta do mesmo jeito. Porque era interessante produzir 1000, mas como você não falou nada, nós produzimos 800. Agora, obrigatoriamente temos que produzir 1000. Pronto, isso é uma meta. E aí, se eu tenho uma meta muito bem descrita, muito bem controlada, muito bem direcionada, fica fácil de eu acompanhar, né? Chego na sexta-feira à tarde e falo, e aí, gente, ó, somando tudo até hoje, deu 4.000 e alguma coisa. Tínhamos que produzir 5.000, se é 1.000 por dia. Então, fica fácil controlar, tá certo? Os objetivos são julgamentos de valor, são escalas de prioridade no atendimento de necessidades da comunidade por parte de uma organização. Isso é um conceito maior, tá? Nós vamos entrar nisso, em TGA principalmente.
quando aquilo que você faz pode estar entrelaçado, pode estar concatenado com um desejo maior da sua comunidade, da população. Aqui, bem assim, aleatoriamente, eu vou rememorar as empresas que cuidam de algumas coisas, alguns setores, praça, empresa que mantém ação social, empresa que cuida de creche, de coisa e tal. Ela tem no seu objetivo produzir o tal do grampeador, mas ela também tem uma contribuição para a sociedade no sentido de uma ação social. Cuida do meio ambiente, não polui, é uma empresa sustentável. Tudo bem? Tranquilo a todos? Joia! Deixa eu ver se eu faço um movimento aqui para ficar... Não, não deu certo. Não deu certo. Quanto à administração, todas as organizações são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na área administrativa. Existe alguma coisa diferente de uma empresa para outra? Você vai ter um RH, você vai ter uma produção, você vai ter uma venda, você vai ter uma compra, você vai ter o quê? Materiais, você vai ter um estoque. Se você for de produção. Se você for de serviços, você vai ter uma área de atendimento, uma área daquilo que você presta o serviço, tá certo? Mas as funções e os processos administrativos são muito parelhos, são muito semelhantes. Eu vou registrar um funcionário. O procedimento de registro funcionário é semelhante. Ou ele muda de empresa para empresa? Eu vou fazer uma campanha de marketing. O que vai mudar é a linguagem, mas a campanha é muito semelhante. Eu vou comprar material. Então eu ligo para um fornecedor, faço negociação, faço tal. O processo é semelhante. Tá certo? Não muda. O que muda é aquilo que você está comprando. Eu posso comprar pino, parafuso, porca para isso aqui, como eu posso comprar papel sulfite, tinta para impressora, para qualquer outra coisa. O processo compra, ele vai ser muito semelhante. Entenderam o conceito? Então, as funções administrativas, ou seja, as tarefas, elas são muito parecidas. Muda apenas a sua finalidade ou aquilo que você está negociando, tá certo? Desempenho individual. Isso aqui daria aqui umas 5 horas de conversa. Porque tem muito autor que fala que o desempenho individual está muito ligado à questão de homem e hora produção. O Slack, ele é um autor na área de administração da produção e ele fala para a gente tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre a produção ela pode ser mensurada a hora. De repente você tem uma produção mais específica e aquilo não pode fugir de um determinado padrão de descrição e referência, que não dá para você fazer 1 milhão daquilo por dia, 500 mil por dia. Tudo bem? Aquilo tem que ser produzido devagarzinho, aquilo tem que ser muito bem orientado, tem que ser muito bem. Ó, vou pensar aqui. Braz, fala um produto aí que você não pode produzir 1 milhão por dia. Liga o microfone. Me ouve? Sim. Eu posso ou que eu não posso? Que você não pode, mesmo que você queira aumentar a sua produtividade, não dá para fazer um monte por dia? Você sabe que 1 milhão é uma metáfora, né? Assim, é uma metáfora para dizer bastante, para bastante, montão. Mas eu vou. Aí, já tem bastante. Já é bastante. Mas deixa eu complicar a sua vida. Eu queria que você me entregasse até o final dessa semana, começando a produzir na segunda, uma meia dúzia de Boeing 737 para
297 pessoas, que é o padrão. Dá para entregar um por semana, pelo menos, não? Então, percebem que vocês não podem levar ferro e fogo, porque produtividade, se eu fosse seguir produtividade como se fosse igualzinho para tudo, eu diria, olha, tem que produzir isso aqui um montão por dia ou um montão por semana. E tem coisa que você não produz. Tem coisa que tem que ser muito bem ali e tal. Cuidado. Passamos por um procedimento agora, né, do ano passado para cá, que é produção de vacina. Então, todo mundo queria que o cara produzisse 20 milhões de vacina por hora. Que o cara, não, pera lá, não é assim não. O cara lá do Butantan falou, pera lá, não é assim não. Tem todo um movimento aqui, olha, tem que passar por um negócio, tem que ter um produtinho que vem lá da China chamado IFA. Aí isso pinga não sei na onde, mistura com não sei o que, tem um controle ali e tal. Então não é assim não, não dá para sair produzindo isso aqui do jeito que a gente quer, tem toda uma tecnologia. E aí nós passamos a entender que nem tudo é mensurado, é medido, né? A questão homem-hora. Tudo bem? Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer. E mesmo aquilo que dá para fazer tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes você força a produção homem-hora e aquilo sai muito fora da especificação, né? E aí você acaba perdendo toda a produção do dia. Tudo bem? Então é melhor ter mais controle sobre os processos. É uma coisa que eu vou estar falando direto com vocês. Gente, tem que ter controle sobre os processos. Tem que ter controle sobre os processos, tá? Então o desempenho, ele é muito subjetivo. Nós temos duas não sei se eu posso dizer, mas dois itens, dois tópicos que a gente observa muito quando falamos em processo de desempenho. Uma é eficiência e outra é eficácia. Mas dentro disso eu tenho que ter uma métrica, né? Existe um controle de qualidade que é chamado CEP, Controle Estatístico de Produção. Que a pessoa diz, ó, só teremos qualidade quando chegarmos a uma probabilidade X e o número de erros será Y. Pronto, eu posso dizer que X% de produtos não tem defeito. Tá certo? Mas por quê? Porque eu utilizo a matemática e é diferente. O Seis Sigma, que também é um programa de qualidade, ele diz, olha, a empresa para chegar no sexto Sigma, ela precisa ter 99,999999% de eficiência nos processos. Sabe quando isso vai acontecer? É muito raro, mas é muito raro, é complicado. Talvez tenha quem criou o programa de qualidade, né? O cara que criou fala, minha empresa tem. Mas nem sempre aquilo ali é alcançado. Outra, ISO. Todo mundo já ouviu falar aí, padrão, controle de qualidade chamado ISO. ISO 9000, ISO 9001, 9000, lembra que 9005, 2010 e tal. ISO 14000, ISO 13000, não sei quanto tal. Pronto. A ISO são controles de processo. Então o cara fala, olha, você vai mapear o processo aqui para quê? Para que todas as vezes que você realizar isso seja da mesma forma. Por quê? Porque se você fizer da mesma forma, a probabilidade de erro é muito pequena. Tá joia? Então, observem, tudo é processo. Né? Então, às vezes você esqueceu uma etapa, pulou outra, não ficou atento com aquilo lá desmotivou um pouco. Eu acho que eu vou mexer com isso e tal. Se você não estiver atento aos processos, você vai ter problema. Pode fugir do seu controle. E aí, olha lá, a ideia de eficiência e eficácia. Então você tem aqui uma formulazinha, tá? E tanto para eficácia quanto para eficiência.
E aí, normalmente a gente tem um pouco de dúvida, né? O que que é um, o que que é outro. Ficou grandão para vocês aí? Ficou grande assim a imagem? Não? Ficou do mesmo tamanho? É, mas ficou, a letra ficou bem grande, né? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque é o que eu vou passar aqui ao pouco, ó. Então, quando eu falo, ó, eficiência, a ênfase é no meio, ou seja, nos meios, em como é feito, de que maneira que é feito. Quando eu falo eficácia, a ênfase é no resultado. Você fez isso certo? Fiz, então você é eficaz. Você sempre faz isso certo? Sim, então você é eficiente. Ó, aí, não pode esquecer, tá? Aqui é eficiência e aqui é eficácia. Tudo bem? Ó, eficiência, fazer corretamente as coisas. Eficácia, fazer as coisas certas. Eficiência, resolver o problema. Eficácia, atingir o objetivo. Eficiência, salvaguardar os recursos, ou seja, cuidar dos recursos. Eficácia, otimizar a utilização deles. Eficiência, cumprir tarefa e obrigação. Eficácia, obter resultado. Treinar os subordinados, dar eficácia aos subordinados. Manter as máquinas, máquinas em bom funcionamento. Presença nos templos. Vou lá, sou religioso. Então a eficiência é estar nos templos. Vou lá sempre. A eficácia, se você pratica aquilo que você prega. Então, ó, prática dos valores. Outra, eficiência, rezar. Qual é a eficácia? Se eu vou ganhar o céu, se eu vou ser salvo, segundo algumas liturgias. Eficiência, jogar futebol com arte. Olha, eu jogo muito bem, eu faço. Qual é a eficácia? Se eu ganhei o jogo. Tudo bem? Ficou bem explicado? Então, muitas vezes. Ah, tinha a formulinha aqui ainda, peraí. Sobe com a mãozinha, sobe com a mãozinha. Aqui, ó lá. Para eu achar a eficácia, eu encontrar a eficácia, são os resultados dividido pelos objetivos. Ou seja, aquilo que realmente eu alcancei, dividido por aquilo que eu pretendia alcançar. Tudo bem? Vamos de novo? Aquilo que eu realmente alcancei, dividido por aquilo que eu pretendia alcançar. Exemplo, eu queria produzir 1000 peças. Então, pretendido. Produzir 800. Então, 800 dividido por 1000, 0,8. Beleza? Eficiência. Resultados alcançados dividido por recursos utilizados. Então, quanto menos eu utilizar de recurso dentro do processo, eu tenho mais eficiência. Beleza? Todos entendidos nisso aí? Sim ou não? Tem um povo aí que correu, né? Eu não tô vendo mais nenhuma carinha, todo mundo um bocado saiu correndo, né? Funções das organizações. Qual é a função de uma empresa? Então, ou eu posso produzir um bem ou prestar serviço. Rapidamente é isso. Tudo bem? Rapidamente, qual é a função de uma empresa? Ou ela produz um bem ou ela presta serviço. Depois, atende a necessidade dos próprios donos e, por fim, deveria ter responsabilidade social. Esse negócio de responsabilidade social é muito legal, né? Porque aí o pessoal fala, não, porque nós temos aqui, é uma empresa eco-renovável, é uma empresa que derruba uma árvore e planta 10. E o pessoal acha que já está com responsabilidade. Gente, o conceito de responsabilidade social é muito amplo e vai muito além. Não é somente plantar árvore, cuidar do cachorrinho, então alimentar o povo, campanha do agasalho. Tem toda uma parada aí bem consistente.
Se você está renovando seus processos no sentido de utilizar cada vez menos recursos naturais, é a principal pedra no sapato, tá certo? Tem empresa que fala que tá, não, nós estamos fazendo, mas usa copo plástico, usa embalagem de plástico, não recicla quase nada, tudo bem? Ó, nós vamos falar disso lá na frente, mas já para vocês ir esquentando o coco, cycling. Eu acho que é assim. Upcycle. Isso é um item. Economy. Pera aí, Emerging Economy. É outro conceito. Tem um terceiro conceito, deixa eu ver aqui. Circular Economy. Circular Economy é outro conceito. Economia circular hoje está na moda. Esses conceitos você sabe que vai, vem, vai, vem, vai, vem. Alguns ficam, outros só passam, né, tal. Mas a economia circular, ela, principalmente na Europa, pegou muito forte, que é a utilização e reutilização de produtos no mercado consumidor até que ele tome um destino final que basicamente é deixar de existir. Tá certo? Então, era uma calça jeans, virou alguma coisa, aquela outra coisa pode ser reciclada para outra coisa. O copo pode ser reciclado para uma outra coisa, que vai virar outra coisa, que depois de descartado vira outra coisa, até que aquilo se torne, que ele suma da sociedade, ele suma. De alguma forma, ele volta para a natureza de alguma forma biodegradável, ou ele ganha uma posição de uso definitivo na sua casa ou na sua empresa. Tudo bem? Então, a grosso modo, a economia circular é isso. Lógico, tem um montão de vertente ali dentro, tem um monte de coisa que se fala, etc, etc. Mas, basicamente, é isso. Tá? Então, a economia circular vai atrás disso. Por que se fala muito isso? Por causa danado do recurso. Isso aqui é um problemão na nossa vida. Porque a primeira coisa que a gente tem que responder, a gente tem que se preocupar, é assim: o recurso natural não é infinito. Tudo bem? Todos entendem isso? Recurso natural não é infinito. Então, a água um dia vai acabar. Tá certo? De boa. A terra, será que ela vai ter condições de replantio ad eternum? O Nordeste já provou que não. Tem muita área do Nordeste que o solo morreu. Mesmo que você fizer um trabalho de muito tempo ali, talvez você não consiga recuperar. E ainda tem a questão da escassez da água. Árvore, será que a árvore nasce na velocidade com qual nós derrubamos ela? Então, é um montão de coisa que a gente tem que pensar, né? O plástico não se deteriora nunca. E como é que você consome cada vez mais plástico? Tudo é de plástico. Ok? E aí eu tenho que fazer minha culpa, porque você vai tomar um suco, eu não bebo refrigerante, mas você vai tomar um suco
num restaurante ou numa lanchonete, sei lá, você vai tomar um suco em algum lugar, lá no shopping você vai tomar um suco. O cara vem com um canudo de papel. Quem já tomou aquilo num canudo de papel? Aquilo é horrível, né? E aí a água passa, deixa o papel mole, daqui a pouco tem uns pedaços de papel na sua boca, ou você toma aquilo muito rápido, fala, pera, vamos rapidinho que vai derreter isso aqui. Aí, rapidinho. Ou então você vai usar aquele negócio, o papel vai desbrugalhar tudo na sua boca. Aí o cara fala da loja, olha, mas eu só tenho que usar o canudo de inox, de alumínio. Fala, muito bem, meu amigo. Eu vou vir lá da minha casa pro shopping com um canudo no bolso, né? Porque eu sei que eu vou tomar um suco na sua loja. E aí, depois que eu andei bastante, que eu vou tomar um suco, aí eu tiro o canudo, porque ele tá sujo, lógico, e ponho dentro do suco. E aí eu vou, não é isso que... Não, não é, não dá certo. Então, alguma coisa aí vai ter que ser resolvida. Parece que a China já tem um canudo de plástico que ele é biodegradável. Então, quer dizer, você toma o seu suco e ele se desmancha, ele some. Acho que na Austrália, não vou saber ao certo, eles estavam fazendo um canudo que depois que você bebeu o suco, você come ele. Ele faz parte de um alimento, é uma fibra ali, tipo um biscoito, que aí você vai tomando seu suco, sua água e tal, e depois é aquilo que você quiser, você pode comer. Tipo casquinha de sorvete, sabe o bijuzinho ali? Então você toma o sorvete e depois você vai lá comer a casquinha. Então aí o canudo também, ele atende essa necessidade. Mas isso custa dinheiro para produzir. E será que vai pegar? A sociedade vai querer realmente fazer isso? Então tem todo um assunto que a gente precisa observar, né? Então, para a gente entender aqui, ó, você tem o recurso, tem os processos de transformação e os objetivos. Né? Então, vamos lembrar de novo: entrada, processamento, saída. Ó, de novo: entrada, processamento, saída. Tá certo? É basicamente a ideia de sistema. Tá? Então, em relação à administração geral, será que eu consigo aumentar só um pouquinho isso aqui? Acho que deu, pronto. Administração geral, você tem uma ideia assim, olha. Algumas funções, tem um monte, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do contexto. Você tem um departamento chamado produção, outro marketing, finança, recurso humano, pesquisa e desenvolvimento. Você tem tecnologia da informação. Você tem compras, você tem supply chain. Supply chain não é só compra, é compra, armazenamento, transporte. Quer dizer, você tem um monte de coisa. Você tem departamento jurídico. Você tem departamento contábil, olha, é um bocado. Tem faturamento, tá certo? Muitas vezes eles são subdepartamentos de marketing, mas muitas vezes não tá ligado, tá ligado a outro tipo de pessoa. Ok? Tchararararirará. Cadê aqui o assunto? Ele tá meio nervoso. Bom, aí, voltando, né? Então nós temos aqui os departamentos e aqui nós temos a ideia. Deixa eu, opa, aí, tá vendo aqui? Aquilo que eu falei agora há pouco. Então tem lá o topo da pirâmide, nível institucional. Então tem a alta direção. O que se desenvolve ali? Habilidades conceituais, ideias, conceitos. Depois você tem o nível intermediário, normalmente de gerência. O que se desenvolve ali? O relacionamento interpessoal. E depois nós temos o nível operacional, que normalmente os supervisores e chão de fábrica tem manuseio de coisas físicas, então você vai fazer executar, e aqui você executa execução das operações, tá certo? E aqui você executa o produto. Beleza? Acho que tem mais um gráfico aqui, deixa eu ver. Isso, ok. Papel do administrador, então vamos lá. Então tem aqui, ó. Papel. Lembra que na aula de TJ eu falei de papéis? Qual o papel que cada pessoa executa? Como é que essas coisas funcionam na empresa? Então nós temos aqui, ó, a questão do
administrador. Então, administrador, como é que é a questão do interpessoal? Como o administrador interage? Então, ele tem a representação, né? Então, assume deveres cerimoniais simbólicos, representa a empresa, acompanha visitante, assina documento. Em questão de liderança, dirige e motiva pessoas, treina, aconselha, orienta, se comunica. Ligação, mantém redes de comunicação dentro e fora da organização, usa as formas de transporte de comunicação, exemplo, malote, telefonema, reunião, WhatsApp, internet. Como o administrador intercambia, ou seja, ele troca, né, processa as informações. Ele monitora, ele manda e recebe informação, ele dissemina, ou seja, ele propaga isso, ele envia para os membros de outra empresa. E ele pode ser porta-voz da sua informação. Então ele transmite informações para pessoas de fora, por meio de conversas, relatório, memorando. E também ele exerce o papel de decisão. Então, como o administrador utiliza as informações nas suas decisões? No empreendimento, ele inicia projetos, identifica novas ideias, assume risco, delega responsabilidade, etc. Resolução de conflito. Essa tarefa é uma das piores e mais complexas que você pode assumir, porque inclusive tem até curso específico de gestão de conflito, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, em resolução do conflito, ele toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve conflito entre subordinados, adapta o grupo a crise e mudança, aloca recursos, decide a quem atribuir recurso, faz o orçamento, troca gente de lugar, por exemplo, negocia, então representa os interesses da organização em negociação com o sindicato, venda, compra, financiamento. Tá? Esses são alguns papéis do administrador. E aí você tem a questão do princípio de Peter, ou o princípio Peter, né? Ele diz assim, ó, todos atingem um dia seu nível de incompetência. Que legal, né? O cara já traz uma frase dessa, você fala, rapaz, eu gostava tanto de você, e você vem com esse negócio aí, que você é incompetente um dia. Você tem que entender que é o seguinte, você não domina tudo, você não consegue desenvolver tudo, e você não consegue dominar a evolução das coisas. Então, algum dia você vai ser incompetente em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou incompetente em muitas coisas. Tá certo? Por quê? Porque você não tem domínio sobre tudo. E aí, por exemplo, quando tinha o telefone celular, quando surgiu o telefone celular, era uma inscrição que você tinha que fazer no 0800. Então você se inscrevia ali, esperava uma carta, aquela carta tinha um sorteio, aí você era contemplado com o telefone celular. E o aparelho era um DPC 550, que aquilo era quase um bloco de 20, né? Então se quisesse construir uma casa, você podia fazer de aparelho celular, porque era mais ou menos do mesmo tamanho, altura, peso. Era um trambolhão desse tamanho. Logo em seguida evoluiu para 650, mas diminuiu um pouquinho o tamanho. Como é que é um aparelho celular hoje? Agora, a tecnologia que está nele é a mesma de quando começou o sinal? Com certeza não. Então hoje, a nossa meninada aí, quem tem filho aí na fase dos 9, 10 para cima ali, quando lançou um aplicativo, você não lembra nem o nome dele, mas os meninos já falam, olha, isso aqui você clica aqui, faz não sei o que, aí isso aqui apaga, isso aqui explode, e muda e tal, tal. Não é assim? E aí você muitas vezes fala, rapaz do céu, eu não consegui nem ver o nome do aparelho, o moleque já sabe bolinho tudo quanto é canto. Por quê? Porque o nível de atividades deles é muito diferenciada do nosso, né? Então, para algumas coisas eles se tornam muito mais rápidos. Enquanto você está seguindo o ciclo natural da vida, e aí você vai ficando mais lento em alguns raciocínios. E aí a ideia de raciocinar, de procurar alguma coisa, tal, né? E aí quando você começa já a caçar o monitor, você vai pro computador, você fica assim, onde é que estava aquele botão? Eu me lembro que uns 20 anos atrás tinha um botão aqui que fazia um negócio. Deixa eu ver onde é.
Pronto, você já está entendendo que as coisas mudaram, né? Você já viu um conceito de casa inteligente? O conceito de casa inteligente, a Samsung tem um protótipo desse na Coreia, né? Mas tem outras empresas que tem, tá? A Samsung é a mais conhecida. Então, você tem na sua casa, não tem fechadura, não tem trava, não tem nada. É um negócio tudo eletrônico. Então, você chega ali, perto da sua porta, ou você tem um sensor no seu bolso, que a porta já reconheceu que é você, e você dá um comando de voz, abrir a porta se abre. E aí você entrou ali na sala, ligar a luz. E aí você começa a conversar com inteligência artificial. E aí, como é que tá? E aí, né, vai chover hoje? Aí o aplicativo fala, olha, hoje tem uma probabilidade de chover. Por favor, ligue a TV. Aí o computadorzinho fala em qual canal? Ah, põe ali no Discovery Science. Ok, puf, aparece o negócio lá, tal. Abaixa a luz, aumenta a luz, liga o micro-ondas, desliga o micro-ondas. Agora você tá numa casa dessa aí, você chama seu avô para conhecer isso. E aí você senta na sala, fala: "Ligar televisão". O negócio aparece na frente ali, com certeza seu avô fala: "Olha, eu vou me embora porque essa sua casa tem uns espíritos aí e esse negócio não é de Deus". As coisas aqui liga sozinho. Deus me livre de um canto desse. Rapaz, fica aí com a tua casa, fica aí com a tua televisão. Porque olha, não dá aqui, não dá pra mim não. E aí você fala assim: desliga a luz, pronto, apagou, pronto. Eu vai morre do coração. Então, as coisas evoluem. E você tem que acompanhar a evolução, não tem jeito. Agora, a um momento, aquilo você não consegue acompanhar mais. Aí você precisa de uma assessoria, de um acompanhamento, tem que trazer uma pessoa, um especialista daquela área, para te ajudar no processo de tomada de decisão. Tudo bem? Aí, o nosso amigo Fayol, lembra que eu comentei no comecinho dessa aula? O Fayol se preocupou com quem? Com o administrador. Ele falou: olha, rapaz, esse cara chamado administrador, isso é um negócio assim, esse cara é um problemão na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ele tem que fazer algumas funções na vida, né, na vida da empresa, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é prever e planejar. Tudo bom? Tem que prever e planejar. Então, o administrador deve fazer previsão das possíveis situações da empresa. Depois, ele tem que fazer o quê? Organizar. Ele tem que ser responsável por organizar os processos da organização, da empresa, né? Ele tem que saber comandar, comandir. Ele tem que saber comandar. Ele tem que saber coordenar, principalmente em questões ligadas a conflitos. E ele tem que saber controlar. Então, a vida nossa de administrador é muito simples. Nós só precisamos saber planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Só isso. Na realidade são 14, tá? Mas aqui tem as 5 mais específicas. Tá certo? Aí, olha os princípios. Então, unidade de direção. Você tem que ser um diretor, você tem que saber dirigir, você tem que ter um comando, você tem que ter disciplina, você tem que ter autoridade, saber divisão de trabalho, para quem cada coisa, né, deve ser direcionada. Você tem que entender que os seus interesses têm que ser renegados em relação aos interesses da organização, ou seja, o da empresa vem primeiro. Você tem que se preocupar com a remuneração do seu povo, que ela tem que ser justa e você tem que conseguir garantir isso. Final do mês a pessoa tem que receber o salário dela. Aliás, ela trabalhou para isso, né? Você tem que ter a questão da centralização, ou seja, qual é a unidade de centralização do poder e você tem que se manter em relação a isso. Você tem que ter ordem, tem que obedecer uma cadeia.
de produção, uma cadeia de comunicação, uma cadeia de autoridade, equidade, tratar todos conforme a sua condição, ok? É diferente de igualdade. Fala, Euler. Euler? Já já ele volta. Você tem que prover a estabilidade do pessoal. Tem que ter iniciativa e espírito de equipe. Fala, Euler. Ah, de boa. Então, observe que é simples ser administrador, né? Isso aí é muito fácil. Vocês ainda têm dúvida? Diga aí. Hum, tá, mas aí qual seria a sua dúvida em relação a isso? Muito mais amplo, né? Muito mais amplo. O administrador, ele não está ali apenas para gerenciar a parte financeira da coisa. Ele tem muita. Beleza. Bom, você já viu falar na rosácea da administração? É um nome bonito, viu? Isso aqui é. Eu gostaria, se possível, que vocês imprimissem essa folha, somente esse slide, colassem no caderno, onde fica fácil de vocês estar sempre olhando. Pode ser no caderno, pode ser na porta do guarda-roupa, né, no espelho do banheiro, quando você vai escovar o dente, você fala: opa, pera lá, competências necessárias para o administrador. E aí vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aqui dentro? Ó, planejamento, organização, direção, controle. Tudo bem? Isso nós falamos, não é isso? Planejamento, organização, direção, controle. Beleza? E aí, o que que acontece? Se eu conseguir fazer com que isso aqui funcione. Aí, você tem os itens por fora, ó, que você precisa desenvolver. Então, exemplo, proatividade, foco em objetivo, visão de futuro, visão sistêmica e holística, convergência, networking, missão e valor, comunicação, liderança, eficiência e eficácia, desempenho e foco em resultado. Então, pensem nisso constantemente. O que eu preciso ter? O que eu preciso estar atento para me desenvolver dentro da administração? E aí, o nome desse gráfico chama-se Rosácea da Administração, que é a reunião de competências necessárias. Tudo bem? Sim ou não? E nós chegamos ao fim desse módulo de aula 3. Hoje foi muito interessante, aula 2 e 3. Foi muito bacana. Deu para fazer
bastante coisa. A aula que vem nós vamos entrar, eu não sei se é a aula 4 ou 5, é um debate sobre reengenharia. E depois nós já vamos entrar em gestão de processo. E aí a coisa vai começando, já tem uma cara de empresa, nós já vamos simular alguma coisa em relação ao que produzir, o que fazer de produção, como é que um processo interage, como é que ele inicia, como é que ele finaliza. Então, mais umas 2, 3 aulas nós já estamos mapeando o processo. Tudo bem? Perguntas? Um por vez, para não gerar muita confusão aqui na tela, tal. Gente, o esqueminha que tá tendo a aula assim, tá legal pra vocês? Tá bom? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Como é que tá? Porque, que nem eu falei pra vocês, né? Eu sou meio o homem da cobra lá, né? Falo pra caramba. Então, vocês são meu. Tá bom. Então tá jóia. Obrigadão. Então, sempre aquela combinação que fizemos. Olha, ter dúvida tal, não deixa passar dúvida, já pergunta na hora, porque aí fica bem tranquilinho, dá para levar de boa. Você vai ver que você não se apoquenta, não. Final do semestre aí você vai estar com conhecimento e ao mesmo tempo sossegado com as avaliações, com essas coisas todas. Tudo bem? Só vou pedir para que vocês não descuidem da leitura do Scrum, porque ele é um textinho muito simples, é uma historinha que o cara vai contando, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, aí tinha essa dificuldade, nós fizemos isso, tal, tal, tal. Porque. Oi? Tá. Entrou um áudio aí. Então, olha só. É uma historinha, mas se você deixar tudo lá pra frente, aí enrosca mesmo, aí não tem como. Eu já vou liberar hoje, como nós chegamos na aula 3, eu já vou deixar liberado o capítulo da aula 2 e o capítulo da aula 3. Tá certo? Não tem prazo para eu pedir esses conteúdos, mas vocês vão percebendo que à medida que nós vamos entrar no mapeamento de processo, os conceitos vão surgindo e você fala: aquilo ali é dali, aquilo ali é de lá, aquilo é não sei da onde, tá? Agora estou entendendo, pá. E aí você vai linkando, porque se você não ler, você fala: mas peraí, esse negócio surgiu de onde? Né? Caiu aqui? Não, já tem um link com uma parte da empresa, tal, tudo certinho. Tudo bem? Beleza, meus meninos. Então, até a próxima aula, no nosso caso, fisicamente na terça-feira, né? Com TGA. E acredito que a partir da semana que vem nós já vamos começar com alguma coisinha de exercício nessa disciplina de processos. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estou aqui. Se não tiver, meu cordial boa noite.